Olá, chegaram as férias das crianças. Eu aproveitei para trazê-las aqui no parquinho e aproveitei também para fazer um vídeo para vocês, né, aqui no canal, contando minuciosamente uma parte, né, da minha vida, que eu fiz assim um remake, né, da minha vida, da minha trajetória. Se vocês chegaram aqui por hora, volta lá embaixo nos vídeos que tem a respeito de trajetórias 1, 2 e 3, e lá eu falo a respeito de toda a minha vida até aqui, só que eu sempre fiz em 3 vídeos uma maneira mais compacta. E lá no meu canal do Instagram, sou Cíntia com TH Lopes, eu conecto com muitas mães e muita gente pediu para que eu contasse minuciosamente como foi a minha trajetória somente com o fato de eu ter perdido uma bebê e contasse para vocês todo o processo da descoberta da gravidez e da prematuridade. Bom, vou voltar um pouquinho antes, em 2014, no dia 6 de junho, eu descobri a minha gestação do meu filho mais velho, que hoje já tem 8 anos. Então, em 2014 eu descobri essa gestação e eu esperei muito para ter esse bebê, muito para ter esse filho, né? E a maternidade, ela foi tão incrível para mim, foi uma experiência tão boa, sabe? Mas ao mesmo tempo tão única, que eu pensei assim, cara, meu filho ele já me preenche o suficiente, de uma maneira que eu não quero ter outro filho, não. Muita gente me perguntava, Cíntia, você quer ter outro filho? E eu dizia assim, olha, sinceramente, para eu ter um outro filho hoje, eu tenho que ter um motivo muito forte. Presta atenção no que eu falei, que lá no final isso vai fazer sentido para vocês. Por isso até que eu tô voltando desde o meu filho mais velho. Então, quando o Eros fez 4 anos, eu já estava consolidada com festas infantis. E eu definitivamente já estava muito satisfeita, preenchida somente com esse filho. E eu senti um cansaço absurdo e eu pensei até que fosse por conta do acúmulo das festas. Até que no dia 16 de abril eu descobri que não era um acúmulo das festas, eu estava grávida novamente. Foi um baque para mim e para o pai deles, que era pai deles só na época. É o pai dos dois, é o pai dos meus filhos, mas foi um baque para mim e para o pai, né? Nós ficamos assim muito impactados com aquilo. Obviamente que a gente não queria, mas ao mesmo tempo não se cuidava o suficiente para quem não quer. Então a gente não queria, né? A gente não planejou, mas ao mesmo tempo não evitou essa gestação não, tá? Mas mesmo assim foi um baque. Eu falei, meu Deus, são 2 filhos dentro das mesmas 24 horas. Era assim que eu sempre dizia. Eu falei, meu Deus do céu, se tá louco pra mim com um filho, com tudo que eu faço, com toda a minha dinâmica, agora que o Eros deixou de mamar, já não usa mais fralda, já anda, come comida, agora eu vou ter que passar por tudo de novo. Isso realmente acontece com todas as mães na segunda gestação. Se você é mãe de 2, escreve aqui nos comentários qual é a tua relação com isso, como é que essa experiência foi pra vocês, porque realmente é assim que eu pensei e eu conecto com muitas mães e é muito assim que elas pensam. Passado esse susto, fui fazer os exames, bati a ultra, só que como a minha gestação eu sempre descubro muito cedo, pronto, não menstruei hoje, pode crer que amanhã estou grávida. É sempre assim, né? Então eu fui imediatamente para bater uma ultra. Quando eu cheguei lá, o doutor disse o seguinte, olha só, aqui eu ainda não estou vendo embrião, só tem saco gestacional. Sim, tudo supostamente, né? Tudo indica que você está grávida, tem saco gestacional, mas eu não vejo embrião. Faz o seguinte, volta para casa, que eu vou te dar gratuitamente um outro exame. E daqui a 15 dias você volta, que nesse outro exame eu vou confirmar essa gestação com você, porque aí a gente vai ver embrião. Então a gente tá muito cedo, né, para ver embrião. Então volta aqui na outra semana, daqui a 15 dias você volta. Aí passaram entre os 15 dias, ou seja, entre o saco gestacional e a outra ultra marcada, eu tive um sangramento muito forte. Meu filho estava perto de ir para o colégio e, inclusive, a professora dele era minha vizinha. Eu liguei para ela imediatamente porque ele já estava pronto para ir e falei para ela, Ana Carolina, eu preciso ir para o hospital. E aí ela prontamente falou assim, já pode deixar que eu levo o Eros, você vai para o hospital para ver o que aconteceu com esse sangramento. Falei, tudo indica que eu perdi o meu bebê, mas vamos lá para ver o que a doutora vai dizer. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com esse exame ainda do saco gestacional. Sendo assim, a doutora com esse exame em mãos disse o seguinte, olha, deita aqui que eu vou te dar um toque e nesse toque
eu vou examinar. E aí, quando ela me examinou, a mão dela veio com a luva e essa luva veio com muito sangue. E aí eu também fotografei a parte do sangue que ficou no meu banheiro. Então, somadas essas informações, ela disse: olha, Cíntia, com todos esses documentos e com as fotos, juntamente com o toque, o exame que eu fiz em você, tudo indica que seu bebê não evoluiu. Então, passa ali na outra sala, você faz uma curetagem, faz um exame, você vai bater uma outra ultra, só pra gente ter a total noção de se precisa fazer uma curetagem ou não, ou se tudo já saiu, se tudo já saiu, seu bebê junto com tudo, né, já estivesse bem, ou se você precisa realmente fazer uma limpeza ali. Então eu saí dessa sala e fui para a sala de ultra. Quando eu cheguei na sala de ultra, tinham outras duas doutoras e eu fui acompanhada da minha mãe para fazer esse exame. E aí eu cheguei lá e eu falei assim: mãe, agora é minha vez, eu preciso que a senhora entre comigo. E aí a doutora foi, sem se comunicar com a outra que me mandou ir para essa sala, e falou: vamos lá, vamos ver esse bebê? Eu não respondi nada, mas olhei para minha mãe com uma estranheza e não perguntei que bebê não nada. E assim que ela começou a fazer todo o procedimento como se eu tivesse grávida, ela achou um coração. Ela falou: olha, o seu bebê está aqui, coração batendo, cento e poucos batimentos por minuto. E eu fui ficando assustada com aquilo. E eu disse: meu Deus, o meu bebê tá vivo? Aí ela: não era para estar? Eu falei: então, eu tive um aborto espontâneo e a doutora acabou de me dizer que meu bebê não evoluiu. Inclusive, eu vim para cá para bater essa ultra e essa ultra constava que eu tinha que fazer uma curetagem. Ela: curetagem? Não, seu bebê tá vivíssimo. Aí eu mostrei para ela: então me diz o que é isso aqui. Ela falou: realmente se assemelha a um aborto. Então, um bebê já foi expelido. É isso, seus bebês eram gêmeos e você acabou de perder um. Nesse momento eu tomei um susto, fiquei muito estarrecida. Liguei para o pai deles na hora, expliquei o ocorrido e tomei um medicamento para segurar esse bebê que ficou. Aí o tempo passou e eu, trabalhando com festas infantis, acabei marcando muitas festas até o nascimento real da minha filha. Então a minha filha, ela tinha que nascer em torno de janeiro de 2020, certo? Então eu fui marcando para setembro, outubro, novembro, porque haja visto que eu trabalhei na gravidez do meu filho até um dia antes de ele nascer, eu pensei que fosse ser alguma coisa parecida. Eu sei que as gestações são diferentes, que os partos são diferentes, mas eu não imaginei que fosse tão diferente. Então o que eu fiz? Eu comecei a marcar algumas festas até dezembro, justamente porque em janeiro eu ganharia minha filha, que aí no final nós descobrimos ser uma menina. Então eu ganharia minha filha e aí eu queria realmente dar uma parada para depois voltar a decorar assim que eu passasse pelo período do puerpério. E assim aconteceu. Eu comecei a cumprir algumas festas, fechar outras e tudo foi ficando assim, meramente linear. Eu tive um super aborrecimento com uma vizinha na minha casa. Isso mexeu muito comigo, me deixou realmente muito abalada. Eu sei que tudo que a mãe sente, a criança sente, mas eu não imaginei que fosse no grau que foi. Eu acredito até que isso, de certo modo, tenha desencadeado, não o falecimento da minha filha, mas eu acredito sim que o nascimento prematuro dela, certo? Eu acredito que isso tenha sido também por conta disso. Eu não fico buscando justificativas, mas eu acabo sim associando, tá? Meu subconsciente associa imediatamente a essa discussão que eu tive com essa minha vizinha, ok? O tempo passou e eu fui levando a gestação até que um dia eu estava preparando uma festa, era uma festa de Flamengo que aconteceria em 27 de outubro, um domingo de manhã, e era no dia 25 de outubro que eu fui buscar todo o material para essa festa, justamente por essa festa sendo um domingo. Eu fui a 7 bairros com a minha mãe, dirigindo, e eu já grávida, com a barriga já um pouquinho saliente, eu estava com 24 semanas, e aí eu senti uma dor muito grande. Aí eu tinha ligado para minha depiladora, pedindo a ela para me depilar no domingo anterior, e aí ela disse para mim que não podia, e aí na quarta-feira ela disse que poderia na sexta, que é justamente no dia que eu busquei esse material. Então eu terminei de buscar esse material, ela me ligou no meio do caminho falando: Cíntia, vem pra cá. Aí eu falei: deixa só em casa, eu vou tomar um banho, porque eu acabei de chegar da rua e eu vou te encontrar pra gente fazer depilação. Quando eu cheguei lá, eu comecei a sentir uma dor muito forte e a minha barriga se movendo de lugar muito tempo. E eu fiquei muito em silêncio. Eu que sou muito falante, já deu para vocês perceberem. Eu fiquei muito em silêncio, sentindo muita dor. E eu falei: cara,
eu tô sentindo muita dor. E a dor, ela falou, mas o que? Da depilação? Eu falei, não, olha a minha barriga como é que tá. A minha barriga ficava dura para um lado, depois dura para o outro. E ela falou assim para mim, Cíntia, olha, eu não sei, mas eu acho que você tá contraindo, você tá perto de parir. Falei, não, a gente ainda tá em outubro, meu bebê é para janeiro, definitivamente ele não vai nascer agora. Ela, olha, Cíntia, eu sinto te informar, eu tenho 4 filhos. Eu acho bom você ir pro hospital, porque as coisas não estão boas aí não. Eu acho que seu bebê está querendo se encaixar para nascer antes do tempo. Corre lá. Aí ela terminou de me depilar, eu fui até em casa, peguei o meu material, todo o material de documentação, meu e da Elis, e fui direto para o hospital. Aí, quando eu subi a minha vila, eu já estava com muita dor mesmo. Aí isso foi muito rápido, eu pedi para uma vizinha pegar dentro da minha casa e nós fomos para o hospital. Quando chegou lá, a doutora me deu um toque e falou o seguinte, olha, você chegou a 6 de dilatação, não tem como voltar com essa dilatação, o que eu vou te dar é um medicamento para tentar segurar em 6 e ao mesmo tempo te dar corticoide para amadurecer o pulmão do seu bebê. Feito isso, feliz ou infelizmente, você vai sentir toda a dor do parto, para que a gente tente segurar ao máximo e depois a gente tente um parto normal quando a gente entender que esse medicamento já está amadurecido no pulmão dela para tentar salvar você e ela. E disse bem claro para minha mãe, olha, tudo que a gente vai fazer aqui é para salvar a vida da sua filha, independente de conseguirmos ou não salvar a vida da sua neta. Isso já era no dia 25, na sexta-feira à noite, e eu virei à noite sentindo dor para esperar o medicamento corticoide fazer efeito. E feito isso, nós fomos até 9 horas da manhã e eu senti uma pressão muito grande saindo de dentro de mim, eu não sabia do que se tratava, foi ficando bem assustado. E chegou uma médica e disse o seguinte, então, a sua placenta saiu antes do seu bebê. Eles se comunicaram muito com a minha mãe, eu estava um pouco grogue, e aí elas disseram a mesma coisa, a gente vai agora para uma cesariana de emergência, embora a sua filha tenha passagem, assim que a placenta saiu, a gente precisa retirar esse bebê, e a prioridade é a sua filha. Disseram isso, isso mexeu demais com a minha mãe novamente. E aí eu fui para a sala sozinha, para a sala de cirurgia, minha mãe não aguentou ir comigo, e eu também super compreendo, era a filha dela e a neta dela no mesmo momento. Aí a minha filha foi retirada, eles me mostraram muito rapidamente, minha filha assim bem miudinha, e foi direto para neonatal. A partir daí a minha vida mudou e eu sei que mudou até hoje, porque eu sei que tudo do que eu sou até hoje realmente tem resquício desse episódio, do episódio da minha filha, certo? E aí nós fomos para o hospital, eu fiquei num andar, a minha filha ficava em outro. O tempo passou e aí eu voltei para casa, eu tive alta e a minha filha não. Isso para mim foi uma vergonha, mas a vergonha foi automática, eu ter sentido. Não foi algo planejado, né? Foi uma vergonha. E porque eu não estava com a minha filha nos braços, isso mexeu demais comigo. E aí eu tive febre, uma febre incontrolável, não sabia do que se tratava. E para mim tinha sido uma experiência nova, porque o meu filho foi de parto normal. E aí depois eu comecei a ter uma mosca em cima de mim, em volta de mim, eu não entendia. Muitas moscas em volta de mim, eu não entendia porquê. Eu tomei um banho, chegou um momento que eu estava com uma parte da minha toalha com a minha camisola vindo do banho, saindo uma água muito amarela de mim, mas não de dentro de mim, dos pontos da cesárea, ou seja, a minha cesárea inflamou. Mas eu não comi nada errado, eu tive alergia nos pontos. Então essa mosca vinha desse pus. Então eu fui de Uber até o hospital novamente e abri novamente os pontos, fiz uma lavagem, tirei novamente dia 8 de novembro, eu fiz essa outra mini cirurgia, né? E tomando medicamento na veia para eu ficar bem. Então eu voltei para lá e fiquei novamente um pouco mais perto da minha filha, visitava ela todo santo dia e montei uma logística para que eu cuidasse do meu filho, para que eu não esquecesse dele de fato. Então ele estudava à tarde. Quando eu tive alta pela segunda vez, eu levava ele para o colégio. Eu não levava, quem levava era o transporte. Levava ele para o colégio e a gente eu ia para o hospital direto, voltava antes de buscá-lo no colégio, que é para poder recebê-lo do transporte.
E de noite eu lavava a roupinha da minha filha, já deixava passada a roupa do dia seguinte, e de manhã do dia seguinte eu me alimentava, cuidava do meu filho, fazia dever de casa, e de tarde a mesma coisa, todo dia, todo santo dia. Aos finais de semana eu dormia no hospital, eu ia na sexta-feira de noite, deixava meu filho com a minha mãe, ou com a minha irmã, ou com meu marido, meu ex-marido, que é meu marido na época, e aí eu ia direto para o hospital, dormia sábado e domingo, segunda-feira a mesma coisa. Então foi essa luta aí durante exatos 45 dias. Foram 45 dias ininterruptos fazendo isso. Aos finais de semana, quando eu tinha festa, que era agendada para o momento que eu ainda estaria grávida na hora de cumprir, eu ia lá, passava, visitava minha filha, já com o carro carregado para a festa, ia lá, montava essa festa, voltava. Passava, via minha filha novamente e depois vinha para casa. Era todo dia assim, desse jeito. Até que num dia eu tinha uma visita técnica para fazer, a minha filha ainda estava hospitalizada. No dia 12 de dezembro eu tinha uma visita marcada para o dia 13, e aí eu decidi desmarcar essa visita. Sim, desmarcando a visita, eu fui visitar minha filha dessa vez de manhã. Pedi a alguém para que ficasse com meu filho e fui direto para lá. Eu não consegui explicar porquê, haja visto que todo momento eu via minha filha pela parte da tarde. Mas aí na parte da manhã eu decidi vê-la. E aí eu cheguei lá e já a televisão dela, né, que mostra aquele apito para dizer a saturação e tudo mais, ela era de frente para a porta. Então quando eu cheguei na porta, essa TV estava desligada. E aí pronto, já começou a me desesperar um pouco. Meu marido tinha me levado até lá e tinha esquecido a roupinha dela na bolsa dele, porque a gente já estava levando a roupinha dela normal, a roupinha do dia. E aí eu falei, ele me ligou. Não, minto. Aí a doutora me deu a notícia, aí eu fui pro banheiro orar, aí desligaram os aparelhos dela e deixaram ela ir. E ela faleceu na minha frente de falência múltipla, né? De órgãos, mas proveniente de uma insuficiência renal. Então tudo começou no rim, o rim dela começou a parar e aí parou de vez. Sendo assim, eu liguei pro chefe do meu marido e falei para ele o que aconteceu. Ele não deu a notícia para ele, ele me ligou. Aí eu liguei para ele e ele achou que era a roupa que ele tinha esquecido. E aí ele me ligou falando, Cíntia, caramba, esqueci a roupa. Eu falei, não, Carlos, vem para cá porque ela faleceu. Aí ele chorou naquele momento, foi desesperador para nós. Eu não gosto de lembrar, mas é uma maneira que eu tenho de trazer à tona, deixar registrado e até tornar viva a memória da minha filha para mim. Foi horrível, sinceramente, quando a doutora falou isso pra mim, até porque a junta médica chegou lá de manhã e não imaginou que eu já estivesse lá, justamente porque eles sabiam que eu só chegava à tarde. Então, quando eles me deram a notícia, todo mundo não, algumas pessoas me perguntam o que eu senti de fato. Cíntia, como é que isso foi pra você? Eu, sinceramente, eu perdi os ossos. Eu perdi os ossos. Só de lembrar, eu já sinto que toda a minha estrutura fica mole, sabe? Porque foi realmente desesperador, sabe? Eu chorava, eu chorei até dormir. Eu dormi de tanto chorar, né? Foi horrível. Ali eu pude contar com os meus amigos, contei com muitos amigos, posso citar o nome deles, Thiago Chaleira, Cristiana, Douglas Pazeto, Érica, Diego, foram imparáveis, Fernanda, Carol, Juliane, Sabrina, muita gente me ajudou na maternidade, me deu muito apoio, muita conversa, muita oração. A minha pastora na época, Denise Nascimento, ela falou assim pra mim, quando alguns dias, uns 4 dias antes dela falecer, ela falou assim, Cíntia, todos os dias agradeça por ser mãe da sua filha. Porque se por acaso ela partir, você sabe que até o final você foi a mãe dela. Isso me ajudou muito. Ela, além de pastora, ela é psicóloga. Então isso me ajudou demais a entender que todo dia nós precisamos ser mais pelos nossos. Porque um dia a gente pode não ser mais pelo nosso. Só que como a doença da minha filha tendia a levar por um caminho de morte, eu procurei ser mãe dela por todos os dias, mas na verdade, se a gente olhar legal, todos os dias a gente é um pouco
para cada um pela última vez. Todo dia a gente pode ser surpreendido por algo ruim, infelizmente, mas é a vida. A gente tem que entender que essa é a vida, né? Então, eu entendi aquilo naquele momento e isso virou uma chave na minha mente que eu disse o seguinte: eu vou ser mais por ela até o último dia da vida dela. E eu não sei se vocês se recordam, mas no início do vídeo eu falei pra vocês, quando as pessoas me perguntavam se eu queria ter outro filho, eu dizia que para eu ter um outro filho eu preciso ter um motivo muito forte. E o motivo muito forte foi a perda da minha filha. O meu motivo ele era tão grande, tão forte, que por isso eu quis ter outra. Por isso eu quis ter outro bebê, não necessariamente uma outra menina, mas eu quis ter outro bebê porque justamente eu estava muito satisfeita com Eros. Mas eu precisava realmente, para ter outro filho, eu precisava de um motivo muito forte. E esse motivo muito forte chegou 7 meses depois. Eu engravidei da Heloísa, 7 meses mais os 9, 16 meses. No dia 7 de abril, a minha filha nasceu, de 2021. E agora tá aí, vai fazer 3 anos. E eu sou muito feliz por ela. Eu não negligenciei, eu não ignoro a minha filha. Eu sou mãe de 4 filhos, eu não ignoro nem o meu gêmeo, né? É porque a gente fala assim da Elis, porque ela é uma criança que nasceu e faleceu, né? Mas o meu bebê que eu perdi com 7 semanas, aquele bebê do banheiro também era uma vida, ok? Que eu não sei se era menino ou uma menina, mas eu sempre digo que eu sou mãe de 4 filhos e eu sei a missão que a Elis me trouxe nessa terra. Hoje, a minha vida com 2 filhos é muito mais tranquila do que quando era com um só. Hoje, definitivamente, eu não sou desesperada por ter 24 horas e tocar 2 filhos. Hoje, os meus 2 filhos vivos me fazem entender a maternidade como realmente uma valsa. É fácil? Não é. Mas eu bato no peito e eu conduzo eles. Hoje, inclusive, eu não estou mais com o pai deles. Eu posso depois até gravar um vídeo sobre a nossa história e a nossa separação. Mas hoje eu não vivo mais com o pai deles. E hoje, definitivamente, os meus filhos são o meu objetivo. Eu digo muito que o Eros é o meu motivo e a Heloísa é a minha resposta. A Heloísa é a minha resposta, a Elis é a minha mensagem, o Eros é o meu motivo e a Heloísa é a minha resposta. Então, se você passou por essa situação, fica aqui o meu registro, o meu testemunho do meu luto. O meu luto ele é só meu. Todo dia, 26 de outubro, eu me lembro do nascimento da minha filha. Todo dia, 13 de dezembro, eu me lembro do nascimento da minha filha e quantos anos ela faria. Esse ano de 2024, ela faria 5 anos e de falecimento também 5 anos. Então, dia 26 de outubro de 2024, ela faria 5 anos. Então, ela está sempre gravada na minha memória, ela vai ser sempre o meu bebê, ela é a minha filha, como todos os outros, e eu tenho certeza que ela me protege no outro plano. Então, fica aqui meu testemunho para vocês, eu espero que ajude vocês de alguma forma. Dá tchau para todo mundo. Tchau. Essa aqui é a Heloísa, essa daqui é a minha resposta. Tu é o quê? Tu é a minha resposta? Não, eu sou a Heloísa. Tu não é minha resposta, não? Dá tchau pra todo mundo. Tchau, Tchau. tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.